Yankee. Hoje é quinta-feira, sabem exatamente que estamos no dia 3 de janeiro. Com o ano a começar, este ano é sem dúvidas muito abençoado porque há quem transita com a sua obra já no final do ano de 2018 para 2019. E eu, se disser que vamos falar um pouco sobre a obra de Pinto da Cruz, para muita gente não tem nada a ver, né? Pinto da Cruz é que é tio do João, Pinto. Ai, Miguel, bom dia. Bom dia, estação, bom dia 91.7, bom dia João Pinto da Cruz. Bom dia os ouvintes que estão na nossa sintonia. É verdade, quando se falava em Pinto da Cruz é exatamente o homem do chofer de praça, Luís Visconde, cuja a obra, um livro e tanto, é uma obra e tanto, oh, Miguel. Portanto, traz-nos aqui qualquer coisa como 5 páginas, 385 páginas. Portanto, desta obra aqui sobre Luís Visconde. Sim. Já foi lançado em Portugal, não é? Foi mais fácil. Foi mais fácil lançar em Portugal. É sempre mais fácil, afinal, lançar em Portugal. Quando nós procuramos formas de trazer algum trabalho aqui para a sociedade. Aqui é muito difícil, a começar pelos apoios que não temos, aqui ainda pedimos patrocínio. E assim, eu acho que em Portugal foi apenas um contacto que me fizeram, de alguém que viu o Luís Visconde no passado, que é a senhora Maria da Conceição, viu o Luís Visconde no Marítimo da Ilha, que ela gostou da ideia de fazer este trabalho, então disse que havia de lançar para lá a editora Ognosis. E aí está o livro. Pois é, portanto, mais do que uma biografia, não é? Isso é muito mais do que uma biografia, se conhecer onde nasceu, o que viveu e onde morreu. Tem histórias intricadas aí. Sim, tem muitas histórias. Aliás, eu comecei a escrever este livro porque estava a acompanhar uma entrevista na nossa estação emissora, a mãe, a Rádio Nacional de Angola, em que estava o Chabanu, estava o Dicambu, estavam outros, estava também o Nito Saraiva, que lidaram no passado com o Luís Visconde. Entendi que havia coisas que se assemelhavam muito àquilo que eu vi. Eu tive a oportunidade, tive a sorte de conhecer o Luís Visconde, embora tenha tido na altura os meus 8, 10 anos, eu devo ter visto 3 a 4 vezes. Então senti que havia uma história que passava por mim também, porque o Luís Visconde teve um problema em palco e eles estavam a contar esse problema na entrevista, então entendi que essa história devesse ficar registada, não é? Foi aí que eu comecei a pensar em escrever e depois chamei o irmão, o Ângelo Quental, para explicar-me os detalhes da vida artística do irmão. E assim desenvolvi primeiro textos que foram publicados no jornal Manchete, e mais tarde alguém decidiu que eu devesse lançar um livro com outras histórias, e eu entendi que sim, devia fazer isso, porque afinal ele é um nome que, apesar de ter feito 3 anos de sucesso, devia ficar registado indelevelmente na nossa sociedade. Porque eu acho que o Luís Visconde não tem adversário até hoje. Não tem adversário. Há justificação para essa afirmação? Há justificação, porque ele era um artista completo. Era um artista que começava pela indumentária e acabava na comunicação em palco. Ele era uma pessoa que resistiu muito às invejas, né? Ele vestia-se muito no passado, tudo que ele vestiu, tudo que ele calçou ficou na história. Ele era mesmo um artista? Ele era um artista de verdade. Inclusive no passado ele já usava Ray-Ban. Óculos Ray-Ban. Estive a ler aqui uma parte da história que a senhora Brinca na Areia fala contigo. A bela brincadeira. Foi, bela brincadeira, estava aqui há pouco a ler e ela falava disso, exatamente da forma de vestir, não é? Sim. E o corpo que era pequenino embaixo e peitoral. Peitoral. A senhora, mas isso foi uma conversa muito bonita. Ele era um exemplo de sucesso, era uma figura que efetivamente devia ficar, porque tudo que ele fez, que ele fazia na época, incomodava os colegas. A forma de aparecer em palco, ele era uma espécie de imitador de artistas da vaga
da velha guarda, como é que chama? Da jovem guarda. Aqueles que compunham a MPB brasileira do passado, o Wilson Simonal, o Arnaldo Timóteo, o Roberto Carlos, o Rony Von, depois tinha o Nelson Ned, Milton César. Portanto, ele vestiu muito daqueles artistas que tanto eram bons em palco quanto bons também a vestir-se. Evaldo Braga. Evaldo Braga. Mas também ia buscar um pouco do soul americano. Sim, há aqui uma história que me dá a entender que ele estava ligado aos Estados Unidos quando ela aconselhou o Paulino Pinheiro a mudar de nome. O Paulino Pinheiro antigamente era o Bill Negro, chamava-se Bill Negro, e ele disse ao Bill Negro que aquele era um nome parecido com os americanos. São os americanos que dão esses nomes assim. Você usa mesmo o teu próprio nome, que é Paulino Pinheiro. Então, deu-me a ver que ele estava atento ao que se passava também nos Estados Unidos da América. E na época era o Otis Redding que fazia sucesso. Já tinha morrido em 67, o Otis Redding, no dia 10 de dezembro. E ele estava a começar praticamente em 67 para disparar até 1970. Agora, as histórias, Luís Visconde, quando se vai à busca dessa figura, há muitos cruzamentos com músicos, há detalhes dos tais adversários que se sentiam incomodados. Escreves aqui na obra, assim, algumas situações de tensão. Escrevo. Sobretudo sobre o Urias Aquimoeso, não é? Falou-se muito que a inveja afetou o Urias Aquimoeso e o Urias Aquimoeso é que ele tinha enfeitiçado. Há muita história dessa na rua, mas conversei com o Cotilias também. Não vou explicar o que está no livro, Poxa, as pessoas depois vão ver o que é que está aí. Mas inveja existia, mas o feitiço, creio que não. Era uma coisa que estava na mente das pessoas. A verdade é que o que eu descobri, que todos nós sabíamos passado, era que ele tinha morrido de uma situação de cancro, mas no livro tem outra coisa. Porque no cruzamento que fiz, na entrevista que fiz a uma pessoa, ele explicou-me que, afinal de contas, ele não morreu da maneira como toda a gente diz. Morreu de outra forma. E também aquilo causou-me suspeição, porque todos nós pensávamos que, afinal, ele tivesse sido levado pela magia negra, não é? Afinal, o problema não é este. Teve um outro assunto. Mas tem muita coisa ótima aí, em que os mais velhos explicam. É uma história que devia, afinal, existir, porque retrata bem a vivência dos nossos mais velhos na década de 60. Uma coisa que eu disse no lançamento em Portugal, eu não vou falar do Luís Visconde aqui, vocês depois vão ler e descobrir o que está efetivamente... Não, vamos fazer... Não, o que eu disse lá. O que eu disse lá. A única coisa que posso dizer é que o Luís Visconde morreu com 29 anos de idade. E quando nós falamos, quando nós interpretamos sobre o Luís Visconde, refletimos sobre ele, pensamos que ele morreu mais velho. Mais velho, pois. Portanto, só tinha 29 anos de idade quando este jovem músico carismático faleceu. Aos 29 anos, muito jovem, com todo o sucesso que tinha. Vamos ouvir aqui uma das suas faixas musicais, que é claro, aquela que é. Mas na questão da discografia, parece que há muita coisa que ficou por gravar, não é? Mas há quem diz, aí também está no livro, que ele gravou muita coisa. E esse acervo ainda não foi encontrado? Não foi encontrado. Eu estou a lutar para ver se ainda consigo encontrar. Além de ter gravado algumas coisas, porque ele tem tudo gravado, porque o Luís Visconde não era um cantor qualquer. Ele, quando aparecesse em palco, além de ser seguido por todos, porque ele, quando tivesse a chegar ao palco, quando tivesse a chegar ao Cotonoca, todo mundo vinha atrás dele. Era aquilo que a gente sentia pela nuvem de poeira que se fazia, os miúdos todos atrás dele. Ele era interessante para a comunicação social na época. Quer dizer que tudo que ele cantava era gravado. Mas também alguém me disse que ele gravou todas as músicas. Tanto é que essas que nós ouvimos, que é Chofer de Praça e Mini Saia, saíram postumamente. Ele não ouviu as músicas gravadas. Ele apenas gravou, não é? Deixou aquilo registrado. Também ele não queria gravar. Aqui foi gravado no momento que ele estava a atuar. Então as músicas estão aí. Segundo me disseram, alguém efetivamente deve ter essas músicas. Mas passou por alguém uma informação de que, olha, as músicas do Luís Visconde estão ali, atiradas no chão, em fita e tal. Mas depois disseram, pá, aquilo... ainda apanharam a fita, levaram para a Rádio Nacional, mas disseram que aquilo já estava tudo estragado, porque faltava qualidade.
para guardar, para salvaguardar as fitas. Pois, mas é uma pena que se tenha feito isso, porque hoje em dia já se consegue ir buscar, não é? Ou pelo menos para tirar os ruídos com a era da digitalização. Pois, hoje é possível. Hoje é possível, no passado era um bocadinho, era complicado. Mas de qualquer maneira, este livro vai ficar um pouco na história do passado. Nós temos muito pouca história do nosso passado. E aí retrata bem um pouco, né? Retrata a história dos nossos mais velhos, que viveram um sucesso cultural na época, como é que eles eram, como é que eles correspondiam às pessoas, ao sucesso, e como é que eles lidavam com a sociedade. Por exemplo, tem aí uma informação de alguém, não vou dizer quem, depois as pessoas vão descobrir, que disse que não, o Luís Visconde era um craque. E quem fala é um outro craque. Ele disse que o Luís Visconde era um craque. Portanto, mas os craques não se encontravam na época. Isto porque ele dormia de dia, enquanto o outro craque dormia à noite. Quer dizer, um era craque de futebol, o outro era craque da música. Olha, quando falas há pouco tempo da morte dele aos 29 anos, em tempos estivemos no encontro de jornalistas, em que também diziam que, por exemplo, é aqui na Esquerda do Montes, aos 24. Aos 24? Não, mas já para cá, já. Não, e foram buscar. O Otis Redding morreu com 26 anos. Pena é que o Otis Redding, quando morreu no seu avião. No avião dele aos 26 anos de idade. Quer dizer que, para ver como é que sempre esteve o mercado americano da música. E esses nossos cantores, bom, já na época do Artur Nunes, já tinham motorizado, já tinham carros, né? Já tinham viaturas. Mas eu acho que estava a progredir. Pena que o livro... E os descendentes de Visconde? Não têm filhos? Eu não sei. Não sei, ninguém disse nada. Não, disse, está no livro. Está no livro. Está tudo no livro. Depois, porque os descendentes, né, têm que ter aí alguma coisa, e porque há uma questão que hoje agora está em voga, com essas músicas que muito tocam, portanto, os familiares deveriam ter algum pecúlio. Sim. Bem, os registros, ou estão registados como direitos? Não. Está no livro também. A história está no livro. Mas quero crer que a Indipo cuidou dos direitos do Luís Visconde. Bom, o livro depois vai explicar os detalhes desse controle que fizeram, mas o Estado ainda olhou para esse aspecto. Pena que agora para conseguir ter a imagem, porque eu vou fazer tudo, eu vou pedir a Deus que isso aconteça, trazer o Luís Visconde vivo. Eu vou fazer isso. Eu estou ainda no direito, estou no dever de fazer isso ao povo angolano. Porque eu tenho dito sempre... Achas que há registros de vídeo? Tem que haver registros. Tem que haver registros. Porque a RTP no passado gravava tudo. Então os cotonocas foram gravados. E para ver que aí na capa está o Luís Montes. Está aí o Luís Montes. O Luís Montes. O Luís Montes está a conversar aí com o Dionísio Rocha. Está aqui, sim. Sim, eles estão aí. Então, aqui da Rangol, não é? Quem? Da Rangol. O Luís Montes? É. Não, o Luís Montes é o pai. Este é o pai, é que já é falecido. O outro é o filho, né? Que está agora a dar continuidade ao trabalho que o pai fez. Então, a RTP tem. Eu quero trazer, e acho até que tem mais de 3 horas. Se acontecer um DVD do Luís Visconde, vai ter mais de 3 horas, porque tem muita coisa sobre o Luís Visconde. Nós não temos aqui, está em Portugal. Escolheu o Luís Visconde por ser o músico dos anos 60 que mais o impressionou? Sim. Ou foi assim por causa mesmo dessa entrevista? Não. Foi porque ele o que mais me impressionou. Eu queria deixar um legado, não é, que era dele, que as pessoas não sabiam. Porque eu notei, por exemplo, que a música dele andou sem efetivamente ninguém pagar. Sabe que hoje, e fala-se muito na comunicação social, que os artistas pagam para passar a música. Mas como é que o Luís Visconde, que morreu naquela época, né, antes de Angola ser independente, a música toca até hoje e uns conhecem e outros não. E como é que um cantor que canta Chofer de Praça, que anuncia que havia chuva no passado e já estragava a cidade de Luanda, como é que não foi entendido hoje que a chuva faz mal e que nós devíamos nos preparar para a chuva? E Luís Visconde está a falar sobre isso. Então eu achei que ele devia fazer parte de nós. Eu até hoje tenho uma pergunta a fazer ao Luís Visconde. Eu gostaria de perguntar ao Luís Visconde por que você fez essa música? E uma música que andou 50 anos.
Essa música tem 50 anos. Ele gravou em 1968. O Rádio Clube deve ter entrevistas com o Luís Visconde. Pois, deve ter entrevistas com ele. E outra coisa, o Luís Visconde escrevia também. Também escrevia. Ele ficou Luís Visconde porque ele gostava de ler as histórias de um escritor que era Visconde Luís. Não vou partir meu popó só porque você queda show. Nível. E você fica só... Tá vendo? Ela afinal tem que ser contrário. Não, também tem que interagir com as câmeras. Força do amor pra manhã. Você não sabe dar valor. Um dia você vai entender a força do amor. Sempre no pé, novo ano, nova vida. Paulo Flores, há um jornalista, o Baguet, que creio, que escreveu sobre. Fez uma obra, né? O Paulo Flores, mas é outro também que vai dar vários volumes. Olha, Vários o volumes. Baguet, ouvi falar dele em Portugal, porque afinal ele é uma figura que se preza, às vezes, a apresentar, fazer exposição, né, de algumas atividades culturais, quer na Embaixada, como na Casa de Angola. Segundo me disseram, uma figura de nível. É nosso colega lá na RDP. Sim. E, Não conheço, por acaso. Não conhece? Não, ainda não, ainda não. Andou aqui, portanto, esteve aqui numas redações também. Eu sei que ele é irmão da Alice, Pois. Alice Baguet. Pois, é uma figura, é interessante. Voltando então aqui, eu estou nos estúdios da MFM com o Miguel Neto. Miguel Neto, que depois, ao sábado, vamos ler isso mais tarde, ao sábado vai ocupar das 18 às 20, esta cadeira onde eu estou agora, qualquer dia vamos trocar, num novo projeto. É verdade. Novo projeto, o Ponto de Encontro. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Meio século sem o carismático Luís Visconde, um artista com uma carreira meteórica, Luís Visconde, que, portanto, para sair a música tinha que reunir, na altura já, diga-se, os melhores instrumentistas, ou dos melhores que a praça tinha, né? Miúdos, mas com muito talento. O Luís Visconde era uma figura, segundo tomei conhecimento, muito exigente. Ele não tocava com qualquer um, apesar de que iniciou com o irmão, o Ângelo Quental, que o Ângelo Quental foi ele que fez, pusemos há pouco tempo, você pôs a música do Arthur Adriano, Belita, e foi ele que fez aquela guitarra. Belita! Não é? Foi o irmão do Luís Visconde, o Ângelo Quental, que deu os primeiros detalhes sobre o que efetivamente foi escrito neste livro. Ele era exigente, tão exigente que recorria aos melhores cantores. E parece que ele tinha ligação com alguns elementos do negoleiro do ritmo, e então foi trabalhando com vários. Mas a equipa com que ele se juntou inicialmente era mesmo o Anazanga. Anazanga é um grupo da ilha, não é? Que trazia um dos irmãos Saraiva, que é o Nito Saraiva, está aí em vida, e que tocou nos espetáculos. Ele também fazia atuações com os Quiesos. Também faz do Duia, né? Também. O Duia, portanto, ele juntou-se ao Duia um tempo mais tarde. Foi quando depois que, efetivamente, já vou contar. Está a ver como é que é essa coisa de querer contar? Querer cantar. Não, mas... É só deixar uma coisa. Sim. É um trailer, como Sim. o filme, né? Ele juntou dos melhores, então fez esta gravação do Chofer de Praça. E aí eu noto, e tenho que informar, que o Joãozinho é que tocou os tambores. Joãozinho Morgado, que é o filho do mestre Geraldo, né? E da dona Joana. Mas tem uma trajetória daquela. Sim, ele, se creio, se a memória não falha, ele tem 71 anos. Creio que vai fazer 72 dentro de tempos. E já deve ter mais de 60 anos de carreira. Portanto, ele começou aos 9 anos de idade. Joãozinho é uma figura incontornável da nossa história da música. Eu gostaria muito que o Joãozinho fosse homenageado publicamente pelos trabalhos que faz. Eu próprio já não gostaria de ter o Joãozinho a tocar, porque, coitado, depois de todo esse tempo a tocar, olha, o instrumentista que eu mais gosto não é guitarrista, não é vocalista, é o Joãozinho. Eu gosto da maneira como ele toca. Mas já visto que esse, por exemplo, fosse estudado a maneira como ele começa, como é que introduz as tumbas, sei lá, Sim. no semba, se fosse estudado e fazer-se um disco de percussão, mas em que sobressaísse a percussão. Olha, e começou-se a fazer um estudo já sobre o Joãozinho, desde a época do André Mingas. André Mingas
uma vez ele disse que o samba mudou, não é? Com o Joãozinho. O samba era o Joãozinho. E acho que já estava a fazer um estudo sobre ele. Pena que os estudos pararam. Não creio. O Joãozinho tem um DVD gravado. Foi ele que gravou, veja lá, o Carlos Albertine, o disco Angola Ano 1, em 1974, creio. Gravou antes o disco Independência do Tetalando, com os merengues, nesse caso, e participou na gravação do disco de Mutude Uaufolo, do David Zé. São os 3 primeiros LPs que saíram na década de 70. Joãozinho, estou a falar da década de 70, mas ele já vinha desde os anos 60, não é? A gravar as suas músicas, quer com os jaboleiros e depois, mais tarde, com os merengues. O Joãozinho, para mim, é a figura das mais emblemáticas da instrumentalização das músicas de samba. Faz parte daquele novo estilo implementado pelos merengue na década de 70, quando eles fizeram aquelas músicas que tanto me parecem rumba como me parecem samba. Aquilo é uma mistura de samba e rumba que deu num estilo que não existe. Eu, se fosse cantor, só quereria ter o Joãozinho a tocar os tambores. E acontecia, né? Aconteceu muito com o Carlos Buriti. Carlos Buriti, nas suas músicas, tem um Joãozinho constantemente. Eu acho que o Joãozinho é um nome que efetivamente devia ser homenageado, porque ele conheceu bem o Luís Visconde, conheceu bem o David Zé e conheceu bem outros cantos, o Zé Guerra, o Tetalando e outros, né? Ele acompanhou tudo isso. Portanto, ele é a história também. E Joãozinho está aí, as pessoas têm que depois ir para a história. Só que ele fala pouco, né? Quase não aceita convites para dar entrevistas. Sim, mas ele comigo ele fala. E não há quem não fale comigo. Sim, posso até dizer que eu, duas vezes consegui fazer uma entrevista de 3 horas. 2 vezes consegui fazer uma entrevista de 3 horas a Lourdes Vanduna. A Lourdes Vanduna não aceitava fazer entrevista de 10 minutos. Não gostava muito de entrevista, mas ela comigo falava 3 horas. Eu com o Joãozinho falo a mesma. Já falei com o Joãozinho, já pus o Joãozinho no meu carro, a gente a ouvir as músicas, já a perguntar como é que ele tocava assim na época. Então é preciso nós irmos buscar e dar conforto, não é, às pessoas de poderem exporem as coisas que fizeram no passado. Quando nós olhamos para essa questão música dessas pessoas, essa trajetória, e portanto, e nesse aspecto tenho que dizer que, por exemplo, a Rádio Nacional tem feito um trabalho bom, né? Com o programa Domingo de Manhã, do Sebastião Lino, porque resgata essa história. Quem quer e que se interessa para escrever qualquer coisa sobre a música urbana angolana, de Angola, pode ir buscar, portanto, tem aí muito por onde se pegar. Olha, sim, eu como disse, foi a partir daí que eu decidi escrever mesmo sobre o Luís Visconde, porque eu sentia que aquela conversa que devia ser publicada, estava a ser passada na Rádio Nacional de Angola. E ali é o berço, não é? Tanto é o berço agora, ainda é o berço, como foi do passado, quando muitos cantores escolhiam os estúdios da Rádio Nacional de Angola para gravar as suas músicas. Está vendo? Então é preciso nós irmos desenterrar. Este Luís Visconde é também um chamariz para que cada um de nós, jornalistas nesse caso, né? Algumas pessoas que fazem jornalismo, fazem comunicação social, começassem a pensar em escrever também outros cantores. Agora estão a exigir, Miguel agora vai escrever também sobre o David Zé, vai escrever sobre o Artur Nunes, tem que escrever sobre o Urbano de Castro. Não, isso não é a minha pena. Eu não sou escritor, eu sou apenas um entusiasta, né? Aquele que quer ver escrito alguma coisa que foi verdade. Eu acho que passam mais os nossos escritores, os nossos autores, a escreverem muito mais sobre nuvens, sobre o céu, sobre astros, e escrever pouco sobre o que se passou aqui em Angola. É preciso, o que nós precisamos. É o que nós precisamos. Há cantores em todo lado, há jogadores em todo lado, e cada figura que fez sucesso no passado devia efetivamente ter uma história escrita para habituar também a nossa sociedade a não falar em vão. Nossa sociedade só fala o que houve de fofoca. Tem que ser a partir da obra. Você leu, você expõe. Se não está escrito, não fala. Então, sabe, no passado havia livros. Esses mais velhos, o livro Visconde lia. Como é que efetivamente hoje nós não estamos a ler, estamos a falar a calhar. E sobre o Luís Visconde pouco tem a dizer porque não sabem. O Mariano de Almeida está a acompanhar. Sim. Já mandou aqui 4 pessoas. Um abraço. Portanto, aquela pergunta que eu lhe havia feito sobre o Montes, né? Sim. O da Rangola é o Carlos, o pai e o filho João Montes. O do Cotonó que é o Luís, que falaste. Luís, né? claro. Pois, esta música, creio que a letra é de Chabanu,
Está errado. Daí eu aí respondo já. Está aí bem Vinho da Silva. Atenção, que a letra é do Chabanu, a história da letra do Chofer de Praça é do Chabanu, diz ele. A melodia é de inspiração do Visconde, recurso ao estilo brasileiro. Isso aqui também já disseste, aquela mistura. Aquela mistura, é verdade. Pois estavas a dizer que... Mas assim, porque... E está aí a história. O que fez mesmo ir para a escrita foi que o irmão, o Ângelo Quental, refutou ser música escrita por Chabanu. Eu próprio conversei com o Chabanu e Chabanu não conseguiu me dizer que foi ele que escreveu a música. Isto para dizer que há uma rede épica de mentiras à volta desta composição de Chofer de Praça. E ainda tem mais uma história aí. Está no livro. Bom, eu vou dizer, mas vou dizer. Há tempo estávamos... Foi no funeral do Zé Queno e eu estava em meio aos artistas. E estavam a contar sobre as músicas do Luís Visconde. Não, estavam a falar sobre o passado artístico. E eu introduzi Luís Visconde. E houve alguém que dissesse que o Luís Visconde, não, o Luís Visconde cantava música brasileira e tal, ok, foi assim que ele começou. Mas depois eu perguntei, mas foi Chabanu que fez o Chofer de Praça? E alguém ali disse categoricamente, jamais. O Chabanu não tem estrutura intelectual para escrever aquela letra. Bom, eu ouvi apenas. E não sou eu que refuto, são as pessoas que conviveram, e está no livro, não é? Quem refutou está no livro. E então, mas era mais praia do próprio Luís Visconde, porque o Luís Visconde sabia falar. O Luís Visconde subia para o palco e falava de improviso com nível. Eu não sei, bom, ele teve escola, não é? Teve escolaridade, e depois, segundo me disseram, era filho de um senhor que tinha boa família na época, apesar da fuga à paternidade. Mas aqui uma história, e o Miguel Neto agora lança um aspecto muito importante para a literatura. Não se deve ser politicamente correto. O livro serve exatamente a uns para refutarem, para criar alguma polémica e para, sei lá... Dá motivo de reflexão. Reflexão e discussão na prática, não é? Porque Sim. pode alguém escrever e fazer uma antítese daquilo que apresentas aqui. Este livro vai ter direito a um outro, mas que um outro faça. Eu não vou escrever mais sobre o Luís Visconde. Eu, o Luís Visconde, já escrevi. E vou escrever sobre um outro. Mas não é mais Luís Visconde. Quem quiser, leia o livro, ele depois faça as correções que tiver que fazer e vá para a frente. Porque o Luís Visconde tem direito a mais um ou dois livros. Quem quiser que faça. Mas é importante dizer que a história nunca acaba aí. E eu deixei parte em branco, efetivamente, para as pessoas lerem. Eu queria fazer, de facto, eu queria concluir este livro. Eu queria fazer um texto de apoio, o último texto, para eu entender como é que foi contado aquilo, o que é que estava errado, o que é que estava certo, mas eu disse, não, deixa estar, que isso pode dar direito a um livro. E eu não vou fazer mais, quem quiser que faça, é continuar. Agora, o que eu tenho que dizer é que todos nós devemos efetivamente escrever para ficar na história e para a gente discutir na sociedade. Outra coisa que eu vou dizer, as pessoas agora, quando começarem a falar sobre o Luís Visconde, se efetivamente lerem o livro, o que devem fazer é partir para a discussão com as pessoas que estão na obra. Vão falar, discutam mesmo sobre o livro. Olha, o Miguel no livro escreveu assim, assim, assim. Está errado, isso não é verdade. Isso é importante. Deixa alguém para fazer análise crítica desta obra. Não, eu normalmente não dou a ninguém para fazer as minhas análises. Não. Aquilo é meu. É o que eu escrevo, mas que eu sinto. As obras quando saem, isso também depende da intelectualidade de cada país, né? As pessoas Sim. compram exatamente para fazer aquela análise crítica. A primeira vez que eu decidi fazer foi no livro Relato da Minha Trajetória. O livro era tão grande que eu depois, além de ter preguiça de reler tudo para fazer a correção, queria arranjar alguém para fazer a correção e tal. Pediram $3.000. Eu disse, pá, não, vou perder meu tempo a ler devagar, todos os dias leio 10 páginas, como um leitor muito atento, a ver se chego lá, porque todo mundo quer ganhar dinheiro numa coisa que pode ganhar no futuro. E eu não estou para isso, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. Prova disso é que o livro só saiu em Portugal. Em Angola não há. Não há nesse livro. Eu já vou tocar neste assunto, mas os recursos que foram feitos, que foram investidos, foram portanto, próprios, né, para as horas, as entrevistas, as viagens. Eu fui fazer pesquisas a Portugal, tudo isso é recurso próprio. Depois apareceu a editora que efetivamente apoiou no texto para que saísse então em formato livro. É muito trabalho, escrever é muito trabalho, porque a escrita começa na letra, não começa na frase, nem começa na palavra. E as pessoas depois têm o lado, eu que fiz a correção, e a correção nunca é conclusiva.
porque há sempre uma coisa que passa, você chega a uma altura, quer ler, mas já tem sono, está vendo? Eu leio até muito tarde, até as 2, 3 da manhã, mas só tem sono, e há coisas que passam. É normal, o importante é que fique a obra, não é perfeita, nada é perfeito. E quem quiser fazer com perfeição, e é por isso é que nós não temos obras. Todo mundo quer ser perfeito. E quando a perfeição não sai, você não traz. Mas devemos escrever mesmo assim. E outros depois vêm a melhorar. Não se deve sequer chamar a atenção, ou pela negativa, de quem que faça uma obra. Por exemplo, o Luís Visconde, que não existia. Você agora vai pôr uma história biográfica do cantor e vai dizer, não devia ter escrito. Não, as pessoas aqui são erradas até esse ponto. É isso, e vão aparecer já alguns, os moralistas, a dizer, o fulano é entusiasta, etc. Já sabemos como é que Não, se eu disse aqui que sou entusiasta. Eu sou mesmo entusiasta. Eu não escrevo porque sou escritor ou porque quero ser autor. Quero deixar, mas pelo menos fica a sim, obra, né? Fica a obra. Porque às vezes quem faz muita crítica nada tem, nunca fez nada. Não, e esses que criticam, só criticam quem faz. E ele próprio não é criticado porque não faz. Agora, aqui há uma situação, portanto, Portugal foi privilegiado porque tem lá, a obra foi lá lançada, é difícil cá, né? Ainda estás a encontrar algumas, não, aqui algumas dificuldades para poder sim, fazer aqui porque tem nós... que ser uma nova capa, uma nova edição? Sim, não? eu quero fazer, se efetivamente publicar aqui, a capa vai ser outra, porque o Portugal escolheu essa capa, não é? Eu tinha enviado uma capa, eles disseram que tinha que ser essa, eles gostaram mais dessa, eu pus a votação e as pessoas escolheram também essa, porque é uma forma artística. Mas eu quero pôr aqui uma fotografia da banda, porque nós conhecemos o artista, já sabemos que o Luís Visconde é o cantor, mas conhecemos-lo pela vaidade. Então é a banda que tem que constar no livro que vai ser em Angola, se efetivamente sair. Ainda tenho que andar atrás das pessoas, a ver se me apoiam, né? Pronto, bom, não posso dizer quem efetivamente já se predispôs, mas vou andar atrás das pessoas para ver se o livro sai aqui. Porque agora estou a ser enxovalhado. Então, Miguel, tu lanças em Portugal e aqui não. Alguém de Portugal foi a Portugal, alguém foi a Portugal, tentou comprar o livro e depois estava a dizer, Miguel, então tu lanças aqui em Portugal, agora estamos a pedir para levar os livros de Portugal para Angola, sabe o que é levar 20 livros para... Você por que não lança em Angola? Eu disse, não lança em Angola porque não fui apoiado. Em Portugal não precisa ser apoiado. Se a editora quiser a obra, a indústria existe. Eles veem negócio lá frente, Claro, eles não querem ganhar já. Mas não somos assim. Infelizmente, só lancei em Portugal. E quero agradecer o gesto da Embaixada, na pessoa, inclusive, do adido cultural Luandino Carvalho, e que recebeu um pedido, a Embaixada, nesse caso, recebeu um pedido do Ministério da Cultura para um apoio institucional desde o começo das investigações que eu fiz em Portugal. Logo quero agradecer as pessoas que efetivamente lá estiveram, o embaixador, nesse caso Carlos Fonseca, e também o Cotabonga, a senhora, a esposa a casada do Luís Visconde também esteve presente. Quero agradecer a todos esses que me deram apoio e todas aquelas pessoas, o João de Almeida, que fez com que eu também lançasse em Portugal, o João de Almeida, pediu que eu falasse com alguém, eu liguei para ver se conseguisse a Casa de Angola, não foi possível, então tivemos... Até lá foi difícil nós só fazer um lançamento, mas a sorte é que eu já estava a fazer estudos com a Embaixada. Foi aí que se efetivou. Okay. E tive sorte, nesse caso, tive sorte de conseguir levar o Bonga à Embaixada, um sítio, uma Casa de Angola, onde ele poucas vezes entrou, ou quase nunca tinha entrado. Está a ver quem? O Luís Visconde levou... Aglutinou. E aqui também tem que fazer a mesma coisa. Temos que voltar, eu quero dizer assim, meu amigo, a ti, meu amigo João Pinto, que se Angola foi político durante todo esse tempo, de lá para cá, daqui para frente tem que ser cultural. Porque quando você transforma Angola em política, é partidário. Se falar Angola cultural, é o país. Inclusive. Agora, a partir vamos ter o sábado aqui o Ponto de Encontro, não é? Ponto de Encontro sábado, é verdade. Era um programa que eu tinha de música nacional. É um programa que publicava, promovia artistas, arte. Porque quando se fala em artista ou se fala cultural, é que se pensa em música. Mas eu fazia tudo. Eu tinha desde o Fanzano, você gosta de Fanzano, não é? O Kim Fazano, que já foi lá quando iam começar o programa, desde o José Gama, do Clube Capa, quando iam lançar a revista, a revista online, sim, não é? o portal, e outros que apareceram. Eu gostava muito do falecido Daidoi, é música que também vou tocar aqui, é tudo nacional, tudo cultural. Então, também já lá estive.
Também já estiveste no programa? Ah, já estiveste. Uma semana antes do nosso Cota Mukenga ter aquele... Ah, pois, aquele problema. Estiveste lá. Também foi. Está a ver como é que é. Mas é interessante ou não o programa? Hã? Que vem agora para a MFM. É interessante. Sim, sim, sim. Então vamos fazer aqui a partir de sábado, já deste sábado, a partir já deste sábado, das 18 às 20. Todos os sábados serão aqui, ponto de encontro, um programa cultural no vespertino do fim de semana. Aí, mais uma opção das rádios. Porque o fim de semana quase que não se encontra nada de jeito. E eu É sou, preciso começarmos e eu a sou o pensar homem nisso. do fim de semana. É isso. Eu sou o homem do fim de semana. Miguel Neto, grande abraço então, sucessos. Vamos aguardar que este livro de Luís Visconde, esta obra, seja lançada cá, para que as pessoas conheçam e invistam na história, fazer com que muita gente também... Só que os recursos... Ia perguntar-te sobre... Há países que dão bolsas de criação, né? As pessoas que tenham interesse, o próprio Estado, os próprios ministérios, vendo capacidade na pessoa, portanto, investem, né? Dão essa bolsa para as pessoas escreverem, de facto. Eu sei lá que se escreva sobre Jovens do Prenda, sobre, sei lá, os Moyoen, os Sassa Chocolate, né? Um monte desses grupos que isso é bom para a nossa cultura. Eu gostaria de viver disso. É. Gostaria de viver só disso. E teria uma equipa para depois fazer as pesquisas, depois começassem então, Bons consultores, gostaria de fazer isso. Mas eu escrevo um livro na pobreza. Eu, às vezes nem luz tenho, mas tenho que acender o telefone para ver bem aqui. Porque quando estou a escrever, se eu quero escrever, não quero fazer mais nada. Às vezes evito até a hora de comer e outras vezes passo a hora de sono. Então, se haver bolsa, é muito bom. E tem que haver isso, Tem que haver, sim. do tipo mecenato, nesse caso, para ver se há a história dos nossos artistas, da nossa arte, daquilo que o país precisa culturalmente. Miguel, Nível! aquele abraço. Não custa nada. Até sábado. Muito bem. Aqui estamos, então, nesta altura, avançando já para a nossa última meia hora, 9h31.